Bom dia, presidente. Opa, bom dia, presidente. Exercício Felipe Messier. Bom dia, vereadores presentes. Bom dia a todos de casa. Mais uma sessão aqui importante para o nosso povo, né? E dizer que a gente, infelizmente, né, a nosso município perdeu pessoas, né, que perdeu vidas, né? Quando você perde vidas, né, o município fica triste, né? E a gente só tem a lamentar com a situação, né, no acidente, sobre o acidente da nossa colega Kilcia, né? Acidente que fatal, que infelizmente, né, ainda tem pessoas, né, que tem que ter cuidado, criar seus animais, né, com responsabilidade, né. Eu acho que a gente tem que ter, né, claro que muita gente vive do gado, vive criar que suas criação, mas sempre com responsabilidade. E dizer que a família lá ficou arrasada, né, está arrasada. E a gente, né, pede que Deus conforte todos eles e com certeza a gente vai tentar, né, resolver e principalmente nas áreas urbanas, né, lá no nosso Castanhão ainda nós temos muita gente criando, né, mas também o município também tem que ficar responsável por algumas situações, né. Nós temos uma estrada hoje no Castanhão que já vem lutando por uma cerca lá. E graças a Deus, alguns produtores, alguns fazendeiros lá estão fazendo as cercas, né? Mas vai ficar uns buracos lá abertos. E eu acho que agora o município dá sim para fazer o restinho, dá sim para fazer lá aquela cerca lá que está faltando pouca coisa, né? O secretário dá uma olhadinha lá, que a gente já perdeu vida lá também já morreu gente tá no Castanhão de acidentes, já diversos acidentes acontecendo, né? E eu acho que com a cerca lá, depois da cerca, né, que as fazendeiras estão fazendo lá, com o restinho lá que falta, o município conseguindo fazer, eu acho que a gente vai amenizar muito acidente, né? E aí, depois dessa seca feita, com certeza, a fiscalização pode aumentar para que não aconteça mais acidente do nosso, na nossa região. Presidente, eu queria dizer dizer à secretaria do requerimento que a gente faz, né? A gente Essa ar-condicionado tá gelado, hein? O requerimento que a gente faz, as pessoas ficam esperando a resposta no- na outra semana, né? E infelizmente, acho que eu tinha quatro requerimentos e não foi respondido nenhum, Kaká. A senhora que encaminha para a secretaria, né? A Jaque, que trabalha comigo. E a gente quer a resposta porque o povo quer a resposta, né? Eu fiz um requerimento aqui na região aqui da Cipoeiro, né? Que as estradas tão ruins, né? Falei com algumas pessoas de lá. Felizmente a gente nem tem a resposta hoje aqui e eu não sei o que eu vou fazer agora. Se faço outro requerimento, então, em forma né, de apelo à comunidade, às comunidades, que a gente consiga fazer essa resposta à população, porque a população, quando pede a gente tem que dar uma resposta, porque fica chato a gente não responder é, os nossos pedidos, né? E como a gente é vereador, a gente fica. Rapaz, estão me ligando aqui. Como vereador, a gente fica um pouco é, triste com a situação, né? Triste demais. E aí a gente pede sempre a secretaria para responder para que a gente consiga resolver, né, presidente, algumas situações que infelizmente a gente está ainda deixando a desejar ainda no nosso município. E aí aqui ontem, né, eu postei aqui nas minhas redes sociais, né? Postei o que é que o pessoal precisa mais na sua localidade, o que é que o pessoal pede mais no momento, né? E algumas situações aqui que eu vi aqui, né? Eu trouxe aqui ao público, né? Em forma de requerimento, presidente. Eu não vou ler todos, porque é muita coisa. Aí eu vou fazer alguns ofícios. Quem está fazendo os ofícios? É, para que a gente consiga amenizar situações
do nosso povo, né? A gente pede, primeiramente, presidente, forma de ofício, sobre a estrada do Castanhão, né? A gente tentar fazer lá o restinho, acho que é pouca coisa, né? E a gente consiga realmente fazer a, o resto das estradas da cerca do Castanhão, né? E aí, com certeza, presidente, a gente. Presidente, primeiro ofício aqui sobre uma senhora aqui, eu vou citar o nome das pessoas, não, da localidade. Só as localidades, Castanhão aqui, área infantil, até o vereador Plástico pode responder. Área infantil para todas as crianças que brincam na academia do idoso. Fizeram só serve para eles, né? Que fizeram academia, segundo ela aqui, tá a areninha, que é a população daqui de Castanhão também, né? Tem outras localidades também pensando na areninha, Castanhão, estão pedindo. Banheiros públicos na praça. Esse banheiro público já tinha feito um requerimento, um ofício, né? Um banheiro, realmente, a Praça do Castanhão foi feita. Rapaz, na planta é uma maravilha, mas quando você vai chegar lá, aí tem vergonha quando olha para a planta. Se tiver, ainda bem que não tem uma maquete. Se tivesse uma maquete para você olhar para a planta e uma maquete e para olhar o real lá. E aí, presidente, a gente pede, não sei como vai fazer lá, que eu acho que não tem nem como fazer, só se fizer um quiosque lá no meio da praça lá, para uns banheiros, né? Tem muito movimento. Esse ofício eu fiz semana passada e não foi resolvido, não foi respondido, né? Se a gente continuar assim, presidente, a gente tem que ir ao Ministério Público, né, para ter uma resposta, que a secretaria consiga responder a gente, não só a mim, as outros vereadores também que faz requerimento. E se a gente não for respondido, a gente tem que, infelizmente, ir ao Ministério Público para a gente, senão a gente fica aqui em vão, trabalhando em vão, né? Quando o povo pede, a gente traz aqui, né, as demandas do nosso povo. Outra ofício aqui, o requerimento, né? Aqui já é mais. Aqui foi duas pessoas aqui que pediram, né? Uma quadra lá para o Tabuleiro das Moças. Tabuleiro das Moças é uma região também, né? Uma região aqui da Beira Rio, uma região que o pessoal pede muito lá, né? Um benefício, uma quadra para aquele povo, muita criança lá. E dizer que a gente, com certeza, a gente vai fazer esse ofício aqui para aquela população, né, que vai beneficiar ali um pouco da Vila Oriente. A Vila Oriente já tem uma quadra, né? Vila Oriente, Lagoa Grande. Lagoa Grande também é um pouco esquecida. O povo lá pede um posto de saúde. Vem um orçamento, né? No começo do ano, acho que foi. Felizmente eu fui pedir para destinar lá para Lagoa Grande um posto de saúde, mas levar lá para Cabrito 2, né? Uma quadra. Louvável também, né? Mas aí a população ficou revoltada. Eu tenho uns terrenos lá. Se conseguir um benefício lá, uma por saúde, eu dou lá um pedacinho do nosso terreno lá, faço uma doação para aquele povo tão merecedor. O vereador Ivanilson pediu uma parte aí, a gente vai com certeza conceder. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Você falando tabuleiro das moças, André. Outro dia eu vi o presidente falando, Levi, que na zona rural já tinha, por exemplo, Batoque nós temos o calçamento, temos a reforma do colégio e André Dias. O André Dias, até agora assim, não foi nada para lá, né, para zona rural, que é o André Dias. E tabuleiro das moças. Aí nós temos o Batoque, temos tabuleiro da moça, que até agora não foi nada para lá. Aí quando você fala tabuleiro da moça, no dia que o Levin disse que faltava algumas coisas assim na zona rural, Vereador, é, só para corrigir, não fui eu não, que eu não entendo, assim, desculpa até interromper, eu confesso que eu não entendo muito ali da região, não vou mentir, eu sou leigo, assim, eu acho que depois eu acho que foi algum dos outros colegas vereadores, só para corrigir essa informação. não, você falou assim, por exemplo, que na zona rural já tinha muita obra. Por exemplo, Batoque tem as obras do calçamento, do reforma do colégio. Aí quando eu fui a tabuleiro das moças, lá nos meus parentes, aí eles disseram assim, eu não sei, pode ter sido outro vereador, pode ter sido até o André mesmo. Ele disse assim, não, eu vi um vereador falando que na zona rural tinha obra de todo canto de Joinville. E aqui nós não tem, que é tabuleiro das moças. Eles até citaram, não tem tabuleiro das moças e não tem André Dias. Isso na zona rural.
na minha região ali. Eu até disse, não, mas tenha calma que nós não tem ainda 2 anos de joinia ainda. Aliás, 2 anos e meio, né? Para poder levar alguma coisa para a zona rural. No caso, Tabuleiro da Moça e André Dias. Aqui na Vila Oriente tem, Arisco tem, só tem essas duas localidades, que não tem nada, foi isso aí que eu quis falar. É só isso, André. Obrigado, obrigado, vereador. Com certeza, vereador. A gente está aqui para, realmente, eu estive também no André Dias, né? A quadra do André Dias. Eu estava lá no momento lá de velório, mas andei lá, aproveitei, dei uma fiscalizadazinha lá. A quadra do André Dias também está a desejar. Uma quadra que tá um mato cobrindo, né? Precisa de uma pintura. E a gente lá, na hora lá, né? Tinha até um pessoal lá rodeando lá e falando que realmente o André Dias precisa de uma quadra ali, uma comunidade grande, uma comunidade que vai favorecer ali aquele povo, né? E com certeza a gente, em forma de ofício, presidente, a gente queria também que fosse um ofício lá para a quadra, uma reforma lá para nossa quadra do André Dias, que tá deixando a desejar. Parece que até a iluminação também tá um pouco cruel lá. Presidente, bem ligeirinho aqui também sobre a água da doutora da Boa Fé e Baixa dos Cabra. Uma mulher que ligou aqui falando, André, fala a situação e como é a região lá do senhor, se o senhor puder responder, né? Eu acho que pode, Posso pode, uma parte, pode velho? falar lá, pode dar uma paradinha. Uma parte? Com certeza, presidente. É, fica preservado numa parte. Se for em relação à água da adutora, na permissão de Deus, o combinado era que fosse soltada água hoje, a primeira liberação, certo? Então, era só passar essa informação aí. Aí, assim, só para acrescentar a informação, o CISAR, ele recebe, né, integralmente depois que o projeto ele é todo entregue da forma do projeto. Primeiro faz o projeto, executa o projeto exatamente como o projeto veio, e depois que está entregue 100%, começa as ampliações para os locais que ainda não estão no projeto, né? Então, só recapitular aqui para se ficou alguma confusão. O projeto ele tem uma quantidade, vamos supor, X de casas, vem todo o desenho, é feito o croquis, olha, vai passar por aquela região, por aquele caminho e é executado exatamente daquela forma. A partir do momento que é executado exatamente daquela forma, que é entregue ao CISAR, aí o CISAR começa a fazer as ampliações de rede para os outros locais. Então, as casas que ainda não foram contempladas ainda pelo projeto vão ser, e as casas que ainda não estão, e as casas que não estavam no projeto vão ser contempladas também, só que já pelo próprio CISAR, né? Claro que com a ajuda da prefeitura na parte da ampliação. Mas assim, todas as casas lá da região serão. E hoje estava prevista a liberação das águas lá para aquela região, só para colaborar. Obrigado, presidente, né? Com certeza, isso aí a gente vai, forma de ofício, a gente vai. Não precisa nem fazer ofício, né? Foi a resposta aqui, com certeza. Não, mas pode Se Deus fazer, quiser. porque pode. Não, se Deus quiser, vai ser resolvido, né? O pessoal, com certeza a gente vai, vai ter a água lá, se Deus quiser, se Deus quiser. Presidente, uns moradores aqui também do Castanhão também estavam sobre as marmitas, né? Que a gente perdeu lá né, o projeto, né? Que a gente tentar conseguir revoltar, né? De novo, muita gente pedindo, né? Muita gente precisava daquela marmita, né? E com certeza a gente vamos tentar. Eu acho que eu não vou nem ir à frente disso aí, porque a gente tem uma associação lá regularizada, né, mas o outro vereador está aí na frente, né, que tenta conseguir, né, acho que é um benefício para aquela região, que abrange muitas famílias, né, para que aquelas famílias que foi, né, que está sendo, que foi, né, que a gente perdeu as marmitas, né, que consiga de novo, né, para que André, aquela você me dá uma parte população. aí? É a terceira parte, né, falando, não sei, o presidente. Pessoal, vereador, se puder, aproveitar para fazer Presidente, quem nossa sabe aí. palavra. Presidente, aqui sobre algumas situações aqui em grupo aqui, né? Em grupo. Não, a parte que depende do presidente aí. Não, mas eu acho que o Plaza já vai fazer, até o uso da palavra vai fazer nesse sentido também, né?
Presidente, eu queria. Meu tempo aqui. Rapaz, foi tanta coisa aqui que me pediram aqui. Mas, presidente, eu queria falar bem ligeirinho aqui sobre as ambulâncias, o que aconteceu esse dia aí. Um rapaz aqui precisou da ambulância para ir buscar. O cara passou 7 da manhã, foi chegar, ou 10 da manhã, foi chegar 10 da noite. Dizer a secretária do nosso município que essa situação é uma situação que a gente tem que tentar amenizar mais os problemas, principalmente na saúde. Se o hospital está sem uma ambulância, se o hospital está sem um carro para ir buscar esse paciente, consiga um carro particular, consiga um carro de outra secretaria. Porque você esperar de 10 da manhã até 10 da noite, meu amigo, é muito sofrido. Você é doente, já no hospital em calçada, né? E também as situações lá que eu vi, muita gente às vezes não consegue. Assim, primeiramente que a gente, quando estiver no hospital, ligar para assistente social para o hospital. Que às vezes fica ligando a pessoa direto e aí Exatamente. acontece muito isso. Mas tem que ter muito cuidado, porque é doença, mas já aconteceu também de outras coisas também, de situações que a gente tentar o hospital ligar e não ir buscar, porque realmente doença, doença você não tem horário, doença não tem momento, doença não tem segundo, você pode perder uma pessoa, então doença é tudo. Então o povo do hospital, né, tem muito cuidado, muito. Eu sei que não é fácil, né? A gente precisa conquistar também, presidente, né? Muita coisa ainda na saúde, né? A conquista agora para os professores da educação, né? A gente conseguir também a salubridade do povo que trabalha na saúde é uma área importante demais, né? Dizer em forma de ofício também, né? Que a secretária tente rever a situação da salubridade do pessoal do hospital, né? E que é muito merecedor, é um povo que está na frente, é um povo que está batalhando para a vida do nosso povo, nossos filhos, nossos pais. Então, em forma de requerimento, também queria pedir isso. Presidente, obrigado pela oportunidade de dizer que estamos aqui sempre. Obrigado. Eita,